Boa noite, boa segunda-feira a todos. Essa é mais uma live de aquecimento para a semana Viver de Dividendos. Vou abrindo o roteiro aqui já, tá? E a semana Viver de Dividendos é uma semana especial onde eu entrego o meu melhor conteúdo, né? Um intensivo gratuito de investimentos. E faltam 7 dias exatamente para ela começar, tá bom? Então, antes de começar a semana Viver Dividendos, eu sempre faço esse aquecimento aqui, é muito legal para conversar com a galera aqui do Instagram, que sempre participa aí junto das lives, manda as dúvidas aí, é sempre muito bom compartilhar o conhecimento por aqui. Sejam muito bem-vindos aí o pessoal que está chegando, Eduardo, Doutor Ivan, Antônio, Delson Borges, Neto Miranda. Sejam bem-vindos, boa noite. E hoje a gente vai falar sobre dólar, né? Um assunto aí que, com o dólar abaixo de 5, cada vez mais abaixo de 5, pessoal, cada vez mais também fica interessado. Beleza? Vamos falar também sobre investimentos no exterior, se vale a pena investir diretamente no exterior, né? Abrindo uma conta em corretora lá fora, ou se vale a pena investir através da nossa bolsa aqui, agora que é possível, né? Mais recentemente, agora, de alguns anos para cá, a gente pode comprar diretamente na nossa bolsa, tá? E é uma estratégia muito mais simples e também com menos custos do que investir lá fora. Beleza? O dólar hoje fechou a 4,77, tá? A gente vai falar sobre isso, sobre como saber, eu vou mostrar quais são as fontes que eu uso para saber se vale a pena ou não comprar dólar. Meu xará mandou boa noite Vitor, beleza, cara? Vitor Santana. Então é isso aí, galera. Vocês investem lá fora? Escreve aí pra mim se vocês têm algum tipo de investimento no exterior, se já investe ou não, né? Eu sei que algumas pessoas, inclusive, ainda não investem. Mas comenta aí pra mim, o chat está aberto, se já investe ou não no exterior, tá? E também, como de costume, já me fala aí todo mundo de onde é que vocês estão falando, tá? Da última vez lá tinha gente de todo lugar aí do Brasil, eu acho muito legal ver de onde é que cada uma das pessoas que participa aqui da nossa mini sala de aula, de onde é que a galera é, tá? A gente vai ver hoje algumas perguntas, tá? Que a gente vai ver hoje. Por que o dólar por si próprio não é investimento? Qual é a melhor forma de dolarizar a carteira? O que são ETFs, tá? Que são fundos negociados em bolsa. Eu vou dar... muita gente conhece o IVVB11, né? Mas tem um ETF que é semelhante, é igualzinho, na verdade, ao IVVB11, que é o mais famoso aí para investir em dólar. Através de ETFs na nossa bolsa, mas eu vou dar essa dica aí do ETF, que na verdade o IVVB11 ele é só um intermediário, ele pega o teu dinheiro e investe em outro ETF lá nos Estados Unidos, e existe um BDR que negocia diretamente esse ETF dos Estados Unidos, então tu pega o mesmo investimento com uma taxa de administração menor, tá? Eu vou dizer também qual é esse ETF quando chegar a hora ali, tá? E aí também, quando eu estiver falando nisso, eu vou falar se vale mais a pena investir via BDRs ou diretamente lá fora, através das corretoras aí que fazem esse trabalho de conectar o investidor aqui no Brasil diretamente lá fora, né? Corretoras como Passfolio, Avenue, tá? Algumas corretoras famosas. O pessoal falou cidades aqui, ó. Paraná, Apucarã, não sei se eu falei certo, Maricá no Rio, Curitiba, Santa Catarina, Salvador. Salvador é uma das 5 cidades que eu mais tenho seguidor aqui. Fernando já matou a bola ali, ó. Dólar é uma moeda, não é investimento, não rende. É isso aí, o princípio básico de investimento é ter fluxo de caixa. Então a renda fixa é um investimento, né? A gente falou sobre isso ontem na live sobre FIIs, tá? Que eu analisei ao vivo aí, fiz análise fundamentalista de 2 FIIs, tá? Temos um gaúcho ali de Porto Alegre, Israzil Vieira. Maravilha, galera. Vamos lá.
vamos indo aqui. Antes de mais nada, a gente vai falar sobre dólar e, né, sempre é um assunto muito quente, né? O dólar, ele atrai, parece que ele tem alguma coisa que atrai o interesse dos investidores, né? Porque está muito ligado à economia global, então está muito ligado à guerra também. E é uma coisa que gruda, né? É chiclete na cabeça das pessoas. E conforme vai se desenrolando aí os novos episódios da novela da economia global, né? Uma hora é guerra, uma hora é Covid, outra hora vai ser outra coisa, sempre vai ter algum motivo, mas no momento existe um movimento aí um pouco afetado, né? Digamos assim, a economia global está sendo afetada por essa guerra e também por indícios de volta do Covid. E aí o Brasil está se dando bem, por causa de alguns motivos, né? 2 motivos principais. Primeiro, a guerra acabou aumentando o risco de se investir nos países mais desenvolvidos, ao mesmo tempo em que a Rússia, com as sanções, não é mais um mercado emergente possível, e o Brasil acabou ganhando mais proporção, né, no mercado global, como um emergente, como uma espécie de investimento emergente. Os caras olhavam para a Rússia, antigamente a Rússia tinha mais ou menos o mesmo nível e a mesma proporção do que o Brasil. Agora eles, logicamente, veem o Brasil com muito melhores olhos do que a Rússia, tá? Soma isso ao fato de que as commodities estão em altas e que as 2 maiores empresas da nossa bolsa são Vale e Petro, tá? Então também o valuation ficou mais atrativo da nossa bolsa, né? O preço por lucro da bolsa brasileira está em níveis bem baixos históricos. E também a alta da Selic, o Brasil está sendo mais rápido para responder a inflação, tá? Que é global, não é só no Brasil que tem inflação, tá? Nos Estados Unidos e na Europa também está vindo uma inflação bem forte. E quem me acompanha aqui sabe que eu sempre falei que a inflação, inclusive eu discordava um pouco do Boletim Focus, até porque os gestores que eu acompanho que sabem bastante de dólar, eles também falavam que essa inflação seria mais duradoura e não tão pouco quanto se prevê no Boletim Focus. Eu já vou falar para vocês o que é Boletim Focus também, é uma das formas mais eficientes de acompanhar o dólar, tá? A gente, né, como investidor de bolsa, que eu acredito que a maioria das pessoas me segue e está aqui também por causa do interesse em bolsa, o nosso foco, claro que a gente tem que acompanhar o dólar também, tem que entender o que está acontecendo para se sentir efetivamente seguro, né? Que é o objetivo maior do investidor, né? Investir com rentabilidade e com segurança. Mas o foco de quem é um investidor de verdade, ele não deve ser a economia global, tá? Esse é o último nível de análise. No começo, a análise deve seguir uma ordem de importância e a primeira ordem de importância é analisar o ativo em si. Não importa se o dólar está em alta, está em baixa, antes de mais nada, tu tem que saber se o... Perdão. Se aquele investimento é bom ou não, se aquela empresa é boa, se aquele título é bom, se aquele imóvel, né, fundo imobiliário é bom. Tá? Da mesma forma, quando vai investir lá fora, escolher um bom investimento, né, uma boa empresa, isso vai ser muito mais importante do que a análise macro, né, do que ficar tentando adivinhar os futuros, aí, principalmente de curto prazo, da economia global. Beleza? Dito tudo isso, eu vou também explicar quais são os ETFs mais importantes aí que são negociados na nossa bolsa. Caso vocês não saibam, ETFs é uma sigla que significa Exchange Traded Funds, fundos negociados em bolsa. Tá? E eles têm uma vantagem. Eu sempre falo que no Brasil não é vantajoso investir através de BDRs para quem sabe o que está fazendo. Né? Quem não sabe o que está fazendo, é válido investir em ETF da Bolsa Brasileira, no caso seria o BOVA11, tá? Mas se a pessoa se dispõe a aprender como selecionar as melhores ações, os melhores FIIs e fazer uma carteira segura, ela consegue bater muito fácil o índice no longo prazo, porque o índice ele bota as ações dentro dele, né? Dessa carteira teórica que tu compra quando tu investe em um fundo de índice, como é o caso do BOVA11, que replica o Ibovespa, né? Ou do IVVB11, que replica o S&P, tá?
é que eles escolhem as ações simplesmente por dois fundamentos, que é liquidez e volume de negócios. Ele não leva em consideração nada do que realmente importa para dizer se é bom ou ruim o investimento, que seria lucro, perspectiva de lucro, preço, valor de mercado, gestão de dívida, margens, tá? Porém, lá fora, o investimento através de ETFs vale muito a pena, porque ao contrário do Brasil, o mercado lá fora é muito desenvolvido e lá fora a gente não tem muita vantagem competitiva na hora de fazer a análise, tá? Dentro do meu curso eu ensino como fazer o valuation lá fora, mas não, mesmo para os meus alunos eu incentivo a investir através de ETFs. Pode ter uma posição ou outra caso tenha interesse em começar a aprender a investir diretamente, né? Mas existem ETFs que cobram taxas de administração bem pequenas e eles já garantem uma boa diversificação, né? Se tu compra o IVVB11, por exemplo, tu tem uma carteira bem diversificada, muito melhor diversificada do que o BOVA11, por exemplo, que é muito concentrado em commodities e bancos aqui no Brasil, tá? Mas eu vou falar para vocês qual é o que tem dentro desses ETFs que eu vou citar aqui e qual é o ETF que vale muito mais a pena do que o IVVB11, né? Na verdade é um BDR de ETF. Eu falei para vocês o que são ETFs e também preciso dizer o que são BDRs. BDRs são como se fossem uma prova, um comprovante de investimento lá fora. Na verdade é uma forma de investir meio que indiretamente no exterior, tá? Quem faz essa intermediação é a B3, é um método muito confiável de investir lá fora, apesar do que se fala por aí, né? Lembrem sempre que tem pessoas que trabalham querendo te vender só investimento lá fora, tá? E aí essas pessoas usam o teu medo, né? Querem sempre chamar a tua atenção mais para essa análise macro, sempre chamar a atenção para o que não importa, porque elas no final vão tentar te empurrar alguma coisa limitada dentro desse tipo de investimento. Então eles precisam botar medo em ti sobre o governo, né? Sendo que só numa situação muito catastrófica o teu dinheiro não estaria perdido, digamos assim. Eles iriam roubar o teu dinheiro dos BDRs, né? Que eu já vi algumas pessoas falando que acabam dolarizando a carteira por causa do medo do governo botar a mão no teu dinheiro, tá? E apesar de tudo, no Brasil está bem longe de acontecer, tá bom? Não quero dizer que não tenha maluco, que não tenha político aí do Brasil que seja muito ruim. Sim, eles existem, mas para fazer isso tem que ser muito, muito burro, tá? O dia que isso acontecesse, na verdade, é porque o Brasil já estava muito, muito mal, já muito antes disso acontecer, já vai estar bem claro que o Brasil já vai estar afundado. Então não se deixem pegar por um pessimismo exagerado aí, que de vez em quando ele aparece, tá bom? O foco sempre deve estar na primeira ordem de importância, a análise daquele ativo especificamente, daquela carteira, daquele ETF, tá? Daquela ação, daquela empresa ou daquele fundo imobiliário, beleza? Os BDRs de ETF são negociados sobre o número 39, tá? O BOVA11, ele termina em 11, são os ETFs, é um ETF também, tá? Só que ele negocia com o número 11. Mas esse ETF que termina com o número 11 é negociado aqui na nossa bolsa. Os BDRs de ETF, aí sim, eles não são... Tu não está investindo diretamente, a B3 faz essa intermediação, mas também são ETFs, só que são negociados na bolsa americana, tá? E aí nesse projeto novo aí da B3, eles trouxeram para nós várias alternativas de investimento, não só em ETFs que tem negociado lá fora, mas também de muitas ações, né? É possível comprar Apple, Tesla, Facebook, Google, né? Alphabet, no caso, que é a empresa do Google, né? que é menos famosa, né? E a gente pode investir em todas essas empresas diretamente da nossa bolsa a alguns cliques através do home broker, pagando pouca corretagem, tá? Isso no caso de BDRs. No caso de investimentos lá fora diretamente, né? Abrindo conta lá fora, tu paga mais, tu paga algumas taxas. Eu vou falar sobre isso mais pra frente, tá? E aí, galera, vocês responderam para mim, eu não vi se alguém já investe no exterior aí, se não investe. Se quiser mandar alguma dúvida aí também sobre dólar ou investimento no exterior, antes de eu passar aqui para as perguntas que eu vou responder, que eu colhi na caixinha com vocês ali nos meus stories, né? E, enfim, quem tiver pergunta aí, manda. O pessoal tá chegando ainda, né? O pessoal vai entrando.
Evaldo, Wilson, Peterson, dentista Amanda Fernandes, essa é a aluna. Essa inclusive tem uma live aqui que foi muito legal aqui, a gente fez uma live juntos, de vez em quando eu entrevisto alguns alunos meus aí para falar como investir com mais segurança em renda variável. A Michele falou que não investe ainda, chegou no lugar certo. Se quer começar a investir com segurança é comigo mesmo. Então vamos lá, primeira pergunta, é hora de comprar dólar? Essa pergunta nos leva a saber os fundamentos. Como é que eu vou saber que... o Brito perguntou, alguma informação sobre cripto? Cara, eu não falo sobre cripto aqui, apesar de eu estudar um pouco sobre isso. Eu não falo sobre cripto aqui porque ninguém sabe o que acontece no mercado de criptomoedas. Essa que é a verdade, é um mercado muito novo, muito especulativo, tá? E, de novo, moeda não é investimento, apesar de a rentabilidade das criptomoedas ter sido muito grande, né? Ela não é um investimento porque ela não gera fluxo de caixa, tá? É simplesmente uma moeda, né? Claro, é criptografada, tem toda a questão da segurança, da descentralização, mas é uma moeda, beleza? Vai chegar um dia que isso vai se estabilizar, isso se chega, né? Se realmente se estabilizar e virar uma fonte de... virar realmente uma fonte de reserva de valor, né? Se o mercado cripto se estabilizar como reserva de valor, ele vai ser isso, só isso, uma reserva de valor, não investimento. Apesar de muita gente acreditar que é investimento e ter mais investidor de cripto do que em bolsa no Brasil, justamente por isso, por causa desse hype todo, dessa subida rápida. O que sobe rápido a galera gosta. O que ninguém gosta é saber como lidar com risco, como investir sem medo, como investir com segurança. Isso dá um pouquinho mais de trabalho, mas é para isso que a gente está aqui. Inclusive, quem está aqui e quer realmente se dedicar para aprender como investir com mais segurança, né, em renda variável, FIIs, ações, a Semana Viver Dividendos é o canal para isso, o melhor meio para isso, tá? Um intensivo gratuito, tá? O link está no meu perfil. São 4 aulas ao vivo no YouTube, onde eu compartilho a minha tela, mostro as ferramentas, tá? É muito mais profunda do que essa live aqui, apesar de que as lives também não deixam de ser aulas, né? Costumo falar que é a nossa mini sala de aula, que hoje estamos aí com 65 pessoas. Ontem tinha mais, era um assunto que a galera gosta mais. É quando é análise de ações, análise de FIIs, tem mais gente. Então tá, é hora de comprar dólar. Como é que a gente sabe? Ó, a Amanda falou, valeu professor, maravilha. Valeu Brito. Lucas Carvalho, boa noite, boa noite. Como que a gente sabe se é hora ou não de comprar dólar? Existe, né? Logicamente, eu acompanho alguns gestores que ao longo aí da minha carreira de investidor eu fui conhecendo, então, né? Como eu trabalhei também por 2 anos em uma gestora e conheço algumas pessoas dentro do mercado, eu sei mais ou menos quem seguir, quem são os caras que normalmente acertam o dólar, né? Mas eu sempre me baseio no boletim Focus. E aí, normalmente, né? Esses caras, esses gestores multimercados, eles têm uma opinião um pouco mais otimista ou pessimista quanto ao rumo do dólar, né? Então eu acompanho tanto o Boletim Focus. Para quem não sabe, o Boletim Focus eu vou até ler aqui o Wikipedia para ficar bem resumido aqui. Mas basicamente é um relatório do Banco Central que resume a opinião dos grandes economistas brasileiros aí, ó. Relatório de Mercado Focus ou Boletim Focus é uma publicação online divulgada todas as segundas-feiras pelo BC. É elaborado pelo Departamento de Relacionamento com Investidores e apresenta resultados de uma pesquisa de expectativas de mercado. Um levantamento diário de previsões de cerca de 120 bancos, gestoras de recursos e demais instituições. Então isso aqui ajuda demais o investidor, tá? Porque a gente tem que ser muito humilde na hora de prever dólar ou ter essas opiniões, né, que todo mundo adora ter, nada de errado com isso. Mas quem sabe mesmo de liquidez global, de como esse fluxo acaba impactando no câmbio diretamente, são os economistas, né? São os economistas que estão nos grandes bancos, não os economistas que estão nas faculdades. Tá? Nada contra quem está na faculdade, mas investidor de verdade é quem está no campo de batalha. Eu cansei de ter professor que era, né, tanto administrador, tanto contador, economista,
que falava muito, mas na prática não estava no campo de batalha, não estava no mercado. Então, né, toma sempre cuidado com isso. Tá cheio de gente que adora dar pitaco em dólar, mas o Boletim Focus realmente deve ser o teu norte. Eu vou até abrir aqui o último Boletim Focus para vocês darem uma olhada. Como é que mais ou menos é esse relatório? Tá? Cadê aqui? PDF. Ó. Esse é o relatório Focus, gente, ó. Como que a gente lê ele? Aqui são os 4 principais indicadores, um deles é o câmbio, e aqui são as projeções dessa galera que eu citei, né, dos gestores de banco, corretoras. Então o câmbio tá aqui, ó. A projeção para o fechamento de 2022 do câmbio é 5,25. Há uma semana a projeção era 5,30. Vocês veem como funciona a evolução, ó. 5,50, aí foi passando, eles vão tudo ajustando a cada semana, esse relatório é divulgado. E aí depois, em 2023, o câmbio se estabilizaria em 5,20, quer dizer, terminaria o ano em 5,20, e depois, em 2024, 5,20, 2025, 5,20, ou seja, é meio que um consenso. Ó, o Flávio falou, hoje não saiu Focus, BC de greve. Eu não tinha essa informação, cara. Que loucura. Tá desatualizado então? Isso, a última atualização foi 25 de março aqui do Boletim Focus. Pô, até o BC tá de greve, cara. Tá todo mundo fazendo greve, tá louco? Mas enfim, o que significa então? Significa que tem um consenso entre esses economistas que o dólar está muito baixo, tá? E a tendência, segundo essas pessoas, né, pode ser que o Focus também erra. Discutir câmbio é uma coisa muito sensível, né? A liquidez global ela é muito rápida, então isso aqui não deve ser a verdade absoluta. Porém, de 5,25 para 4,80, vamos jogar com 4,80 aí, é mais ou menos 10% de queda, 10% de diferença. Então, é um bom ponto de entrada para o dólar, tá beleza? Lembrando que toda migração de carteira não deve ser feita de uma vez por todas. Então, queria dolarizar 20% da minha carteira, vou pegar 20% e pum, entrar com tudo agora. Não. Aproveita, compra um pouquinho agora, tá bom? Eu vou dar algumas opções aqui, vou dar o melhor ETF para tu diversificar em dólar, que é negociado diretamente na nossa bolsa, tá bom? Que não é o IVVB11, é um ETF que é igualzinho o IVVB11, só que ele cobra bem menos taxa de administração, muito menos, tá? Vou mostrar para vocês também um site aqui que compara ETFs. Beleza? Então é hora de comprar dólar, segundo o Boletim Focus, sim, tá? E os gestores de multimercado que eu acompanhei, eu sei que eles manjam bem de dólar, tá? Eles estão jogando com o dólar, inclusive, acima do que o Boletim Focus está jogando, por causa principalmente da eleição. Muito pouca gente está olhando para a eleição brasileira, tá? E quando passar essa novela da guerra e tal, a gente vai voltar a ver que a situação do Brasil, né, por algum motivo a gente está esquecendo disso, que a situação do Brasil perto de eleição, ela normalmente é bem triste, né? O nosso nível de políticos, ele é muito ruim e às vezes eles têm uns comentários que trazem muita volatilidade para os mercados, né? Costumam jogar a culpa no mercado, sempre jogam a culpa nos outros, né? e nunca neles, né? Os caras são muito cara de pau mesmo, mas apesar de tudo, o Brasil é um lugar ainda onde tem muita estabilidade, né? As instituições funcionam apesar de tudo, né? Apesar de ter alguns problemas na República, digamos assim, né? Sendo, no meu ponto de vista, o STF o pior deles, tá? Mas a verdade é que a Bolsa Brasileira é muito barata. É muito melhor investir aqui em ações diretamente do que lá fora, tá? Porém, para diversificação, vale a pena ter uma parte do capital em dólar, uns 10%, por exemplo, tá? Ajuda muito porque agora quem tem investimento em dólar está sofrendo, logicamente. O dólar está caindo 10%, a Bolsa Americana também, né? A nossa bolsa está subindo muito mais junto com a valorização da moeda. Então agora quem está surfando bem é quem investe aqui. Porém,
a gente quer, né, se a gente pode reduzir o risco e fazer um contrapeso, e essa é uma hora boa de fazer esse rebalanceamento, quando virar ao contrário, né, ou seja, a nossa bolsa estiver muito arriscada na percepção global, ela vai cair, o dinheiro volta para a moeda forte, que é o dólar, e aí se tu tem uma parte dolarizada, tu absorve um pouco dessa queda daqui, né, tira um pouco do risco, da volatilidade da tua carteira, e é muito simples fazer isso, né, galera? Hoje em dia, com as BDRs negociadas aí na nossa bolsa, tá muito fácil, tá? Se compra ações lá fora ou ETFs lá fora, como se compra aqui dentro, né? Que é muito simples, alguns cliques aí, é fazer uma TED para a corretora, né? E comprar, entrar no sisteminha lá e comprar. A parte mais difícil, né? Que é que realmente importa para investir com segurança e tirar a rentabilidade da bolsa da forma correta, é a estratégia, né? É sobre isso que a gente fala aqui. Segunda pergunta, dólar é investimento? Já falaram inclusive aqui nos comentários, investimento é o que tem fluxo de caixa. Então moeda não é investimento, dólar não é, euro não é, Bitcoin não é, real não é, tá? A primeira foi a hora de comprar dólar, tá? Para quem viaja, né? E a segunda é... Agora é hora de dolarizar a carteira. Na verdade, a resposta é a mesma para as duas, né? Se a pessoa acha que é hora de comprar dólar, é porque ela acha que o dólar está desvalorizado, então, consequentemente, é hora de dolarizar a sua carteira. Miguel Valente perguntou, você compra índices lá fora? Sim. No Brasil, não. No Brasil, como eu sei, minha especialidade é escolher as melhores ações, escolher os melhores FIIs, né? Estudei muito análise fundamentalista, inclusive escrevi um livro sobre isso, né? Esse aqui. Opa! Esse aqui, ó. E eu sei como montar uma carteira aqui. Então, né, logicamente, como eu vou ter uma performance melhor que o índice, porque como eu falei, o índice ele seleciona ações com base em duas premissas, liquidez, que é o volume de negócios, e valor de mercado. Ele só pega as maiores e mais negociadas. Ele não quer saber de dívida, não quer saber de qual é o setor, não quer saber qual é o preço, né? Qual é o lucro, qual é a margem. E a pessoa que sabe como fazer uma análise dessa, né? Ela consegue montar uma carteira diversificada e ao mesmo tempo escolher só as melhores. Então no longo prazo tu acaba ganhando uma rentabilidade marginal aí de 5% a mais do que o índice e que faz muita diferença, tá? Além do que, se tu investe diretamente aqui no Brasil e tu negocia menos de 20 mil reais, tu é isento de imposto, inclusive na venda com lucro. O que não acontece quando tu investe em ETFs, tá? Daí tu paga 15% porque é um fundo. O ETF é um fundo negociado em bolsa e a taxação de fundos é 15% sobre o lucro. Beleza? Qual é a melhor forma de dolarizar a carteira? ETFs ou estoques individuais? E aí, eu falo aqui, né? Eu gosto também de ter algumas posições pequenas, né, como algumas apostas. Eu acho que a pessoa cresce muito quando ela vai atrás de conhecer uma empresa para investir individualmente nela, cresce como investidor, né, como gestor. Eu tenho muito a agradecer ao mercado porque, né, é um lugar que te desafia muito e é o desafio que te move a aprender, né, e aí tu vai atrás de relatórios. Isso aí há 12 anos, né, eu venho fazendo. Isso que me estimulou a estudar cada vez mais, a tirar certificações, a trabalhar no mercado, porque é muito bom para mim mesmo, né? Para mim ou para a pessoa que, para qualquer um na verdade, né? Para ti é bom ser um investidor direto de ações porque tu evolui como pessoa, tá? A pessoa às vezes ela tem que mudar, virar a chave da relação dela com o dinheiro. Quando tu se torna investidor e estuda mais a fundo as empresas, tu começa a entender o que aquilo é e a importância daquilo, tá? Tu é sócio de uma empresa, tu quer saber quem são os teus sócios, tu quer saber a sustentabilidade de lucros que a empresa vai te dar ou o imóvel, né? E é só assim que a pessoa, né, só estudando cada vez mais aquele ciclo que eu sempre, né, o que eu ensino, o meu método é um ciclo, né? Que ele vai, tu seleciona, tu investe, tu acompanha e tu continua nesse ciclo, né, fazendo as filtragens ali, acompanhando o mercado. Não toma muito tempo, depois que tu sabe onde buscar as informações, e a cada vez que tu cumpre esse ciclo, tu se torna um investidor melhor, o que no longo prazo vai aumentar a tua segurança, vai aumentar a tua confiança na hora de investir, né? Tu vai saber realmente falar sobre investimentos com propriedade, sobre a tua carteira. Tu vai ser o teu gestor, né? Tu vai ser o gestor da tua própria carteira
E eu acho isso muito importante até pela independência que a gente precisa ter para não ficar dependendo de ninguém, né? Não estar na mão de ninguém, inclusive não parecer que a gente está. Lembrem, gerente de banco, assessor de investimentos, eles sabem se tu sabe ou não. E quanto menos tu sabe, mais eles vão querer te empurrar em investimentos e te seduzir, né? De acordo com as metas que eles têm lá de previdência, de um monte de investimento aí que não é bom para o investidor no longo prazo, né? Só querem te prender lá dentro e te cobrar taxas grandes. Enquanto que se tu investe direto em ações ou em ETFs, né? Se tu investe diretamente, tu não paga nada, dependendo da corretora, ou nas corretoras como XP e BTG, que eu tenho conta também, tu paga R$ 4,90 de corretagem e, né? Se tu fizer isso, com o tempo, o teu corretor, teu gerente, inclusive, vão parar de te ligar, tá? Já aviso. Mas isso é um bom sinal, significa que tu tá tomando conta da tua carteira, e se tu fizer isso direito, tá? No longo prazo, tu vai crescer muito como investidor e vai ter uma rentabilidade melhor, tá? Porém, ETFs no exterior vale a pena, apesar de a seleção ser apenas por liquidez e por valor de mercado. A verdade é que eu não sou um especialista em mercado americano, eu sou um especialista em mercado brasileiro. Então aqui eu sei muita coisa sobre a B3, né? Sobre a CVM, sobre como são apresentados os relatórios, né? As normas brasileiras. Hoje em dia a maioria das empresas brasileiras está seguindo as normas internacionais muito bem também, né? Então os nossos relatórios aqui já estão em nível, né? Quem lê os relatórios das empresas aí sabe que algumas sim, na verdade, algumas não, mas de uma forma geral as empresas maiores aí estão com um setor de relacionamento com investidores muito bons, releases de resultado bem transparentes, tá? Porém, mesmo assim, nunca deixe de diversificar a carteira, porque apesar de ser bonitinho, release e tal, a gente tem que sempre diversificar. Ninguém sabe, né, o que realmente está acontecendo lá atrás. A gente tem acesso a um relatório. Claro que na maioria das vezes ele vai estar 100% ali, né, fiel, ele é auditado, mas assim como aconteceu com a Enron, quem não sabe o que é Enron, foi uma empresa nos Estados Unidos que levou à falência muita gente porque eles fraudavam os relatórios. Aqui no Brasil também a OGX, por exemplo, há algum tempo atrás, a empresa do Ike Batista, ela era uma empresa que estava no maior nível de governança corporativa, que é o novo mercado, e mesmo assim foi à falência. Tudo que tinha lá, as promessas, as projeções se provaram ser mentirosas, né? Prometer demais é bom porque o preço da ação dispara, né? Se tu apresenta o release prometendo igual o trade, né? Como é mais fácil, né? Vendo esse mercado assim, às vezes até um aluno estava falando para mim esses dias. Um aluno que eu vou entrevistar aqui também, o Juan, que entrou na penúltima turma, tá? Que ele falou, cara, como é que tem tanta gente falando de trade com 300, 500 mil seguidores? E a resposta é porque as pessoas gostam de ganho rápido. São poucas pessoas, nós somos poucos. Quem está aqui, né, às vezes a gente acha que é muita gente, como a gente acaba vendo muito do que a gente gosta, né? A gente acaba se normalizando. Como vocês veem uma pessoa que é mais fundamentalista, tem mais foco no longo prazo, mais foco na segurança, na construção de um patrimônio sustentável, muito mais pessoas... né? Vocês são minoria, essa é a verdade. Nós somos minoria. A maioria das pessoas não sabe porcaria nenhuma de investimento, né? Não sabe quais são os fundamentos para se investir com segurança na bolsa, e elas estão atrás simplesmente de ganho rápido. Para onde é que elas vão se meter? Banco Inter, Oi, Magalu, tá? Inclusive Magalu foi um exemplo do meu livro que foi escrito há 2 anos e foi meio que profetizando, né? É o que eu sempre falo para os meus alunos, né? Eu sei, o maior ganho que os alunos têm é em evitar os erros, né? Em aprender direto com quem já passou por todos os erros, né? E com esses 2 anos que eu estou aí também trabalhando com educação financeira diretamente, eu acabei detectando muito mais erros e, né, a vantagem de ter um mentor nesse caso vale muito a pena, porque se tu erra menos, tu pula muitas etapas de início, tu pode ir direto para a parte que tu constrói uma carteira rentável sem perder dinheiro, né? E aí enfrentar também essa volatilidade aí, que logicamente, né, não é porque pode ser pode ser o Warren Buffett, pode ser o Barsi, todo mundo perde dinheiro de vez em quando com a bolsa. Então, ao mesmo tempo, né, esse medo aí que muita gente tem de perder dinheiro, ele tem que ser colocado em perspectiva.
Tem que prestar atenção na participação que tu tem em tal empresa. Se tu comprou uma boa empresa, não tem problema se no mês que vem que tu comprou a cotação caiu. Isso é coisa de mercado. O teu foco deve estar em aumentar a participação em boas empresas, porque no longo prazo a cotação segue o lucro. Então, se tu monta uma carteira de empresas lucrativas, negociadas a bons preços, com boas perspectivas, o sucesso é garantido no longo prazo, beleza? No curto prazo, e aí depois também, né, no curto prazo o mercado é completamente aleatório. E aí o investidor inteligente é aquele que sabe usar essa volatilidade ao seu favor. Quanto mais a pessoa sabe, inclusive a gente fala bastante lá na comunidade, né? A pessoa vê a queda, ela não fica triste, ela fica feliz porque ela vai poder aportar mais, comprar mais participação por menos preço, desde que ela saiba o que está fazendo, porque só assim a gente se sente realmente seguro, né? Realmente confiante. Então a melhor forma de dolarizar a carteira é via ETFs, tá? Estoques individuais também vale a pena, mas aí é uma ou outra aposta só para quem já está mais afiado na análise fundamentalista. Não adianta investir em estoques individuais se tu não sabe nem o que é um earnings ratio, né? O que é um price to book value, que tu tem que saber fazer análise fundamentalista lá fora, que não é o tema aqui, tem uma aula específica sobre isso no meu curso, né? Mas assim, mesmo assim eu não recomendo, tá? Porque lá fora o mercado é muito mais desenvolvido que aqui no Brasil. Então, né, lá o mercado é mais sério, tem muito mais história, né? Lá tem mais de quase 200 anos, se eu não me engano, de mercado, enquanto no Brasil tem muito menos investidores. É por isso que aqui as assimetrias são muito maiores. Então tu consegue achar empresas às vezes que pagam, a Selic estava em 6 e tinha empresa pagando 20% de dividendos, né? Empresa que é monopolista, né? Empresas de energia elétrica, por exemplo. E se tu sabe escolher as melhores aqui no Brasil, tu consegue bater o mercado. Lá fora é mais difícil. Por isso que os ETFs eles são bons, que já te dão uma carteira diversificada com base nas maiores do mercado, e no longo prazo elas têm um retorno bom também, tá? Se tu compra mesmo o BOVA11, no longo prazo a tendência é que ele seja um melhor investimento, melhor do que investir em tesouro, tá? Melhor do que investir em FIIs, beleza? Tendência, não significa que isso vá acontecer, mas a probabilidade é muito alta, principalmente se tu jogar um prazo grande, tá? Quanto mais risco, mais retorno, tá bom? Mas existem assimetrias de risco e retorno, principalmente no Brasil, e a análise fundamentalista ajuda a gente a fazer isso e montar a nossa carteira melhor. É sobre isso que a gente vai falar na semana Viver de Dividendos, né? O intensivo da semana que vem. Tá bom? Já bota aí, galera. Quem tá aí já bota o despertador. Lá que é a aula de verdade. Lá tem que levar papel, caneta e anotar. Tá bom? Lá realmente é uma aula, né? Eu apresento o meu roteiro no quadro, digamos assim. Eu chamo de quadro branco, né? Que é só uma planilha de docs mesmo, mas eu vou, faço as ferramentas, tiro as dúvidas lá junto. Realmente é uma sala de aula e como é que é? É o que eu mais gosto de fazer. Pode me chamar de maluco, mas é muito bom, é muito bom. A sensação, Semana Verde Dividendos é uma coisa muito massa. Já estamos indo para a quinta ou quarta. É melhor investir lá fora através de BDRs ou diretamente, Evino? BDRs é muito melhor, tá? O ponto negativo de investir indiretamente no exterior, ou seja, investir via BDRs, é que tu não tem isenção de imposto. Se tu investe diretamente lá fora, até 35 mil, né? Deixa eu dar uma olhada aqui se eu tenho. Até 35 mil dólares é isento de imposto para quem investe lá fora, tá? Só que tu paga custo de depósito, tu paga corretagem, tu paga IOF, se tu investe diretamente, se tu abre uma conta na corretora, tu paga corretagem, IOF, manutenção de conta, ITCMD, tá? Que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes, tu paga 40% se tu investe lá fora. Então, digamos que o cara investe lá fora, do nada o cara morreu. Vai ter que vai ter que passar tudo pro nome do cara. Esse processo ninguém fala sobre isso, é um risco muito grande, tá? É muito difícil tu ir atrás e fazer essa parte de herança, por exemplo, quando tá o dinheiro lá fora, tá em outro país,
tá? A taxa de imposto é 40% lá. No Brasil, varia de estado para estado, tá? Mas pegando São Paulo como exemplo aqui, é de apenas 4%, beleza? A taxação de dividendos é 30% retido na fonte. É por isso que eu falo também que a estratégia de dividendos ela não é boa nos Estados Unidos, tá? Tu fica 30% já retido na fonte. No Brasil é zero, tá? Tanto ações quanto fundos imobiliários são isentos de dividendos, o que é uma anormalidade global. Todo país faz tributação de dividendos. O Brasil é aquela coisa, a gente reclama, né? Mas a verdade é que quem está aqui e quem investe já, ou quem pretende investir, é uma minoria, né, no Brasil. A gente esquece isso, a maioria do brasileiro é pobre, não sabe nem o que é bolsa, na verdade, não sabe nem onde é que fica o Brasil no mapa, tá? Um povo muito, infelizmente, né, graças não ao povo, né, o povo brasileiro é ótimo, eu adoro a nossa cultura, o povo em si, né, cada pessoa, digamos assim. Mas os políticos, infelizmente, eles administram para quem é rico, tá bom? Por isso que eles deixam aí, por exemplo, os dividendos isentos. Quem mais recebe dividendo no Brasil? Quem recebe dividendo, na verdade? Quem é rico, tá? E Brasília é um lugar onde os ricos são muito bem representados, né? Os pobres, infelizmente, nem tanto. Eles são enganados com promessas de que o político vai ser o salvador da pátria. E aí, quanto mais salvador da pátria a gente tiver, enquanto tiver gente que acredita em salvador da pátria, o brasileiro tá ferrado, tá bom? Então aqui, vamos falar sobre para finalizar, vamos falar sobre o ETF, que é o melhor ETF para investir. Eu também vou pegar aqui um site, vou mostrar para vocês um site muito legal de comparador de ETFs, tá? O site é etf.com.você. Então vamos lá. IVVB11 contra, cadê o que? BIVB11. IVVB11. E vou mostrar aqui para vocês. BIVB. Olha que legal esse site, bicho. Olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O que preciso estudar para aprender a diversificar a carteira e saber quais ações escolher? Precisa estudar comigo. Beleza, Luciano? Se inscreve na semana Viver Dividendos no link do meu perfil, tá? Se quer investir diretamente em bolsa com segurança, cara, tem que fazer um curso. E aí ou tu vai pagar ou tu faz o meu curso que eu dou gratuito na semana Viver Dividendos, que como eu falo e aí depois vocês vão dizer para mim se é verdade ou não. Eu dou um mini curso, né, esse intensivo gratuito que vale R$2.000. Por que eu falo que vale R$2.000, né? E eu dou de graça. Eu dou de graça, mas ele vale R$2.000. Porque eu já fiz cursos em corretoras de análise fundamentalista que tinha menos horas do que a semana Viver Dividendos e eu paguei R$2.000, tá? Paguei 1.500 em um, 2.000 em outro. Isso há 10 anos atrás, quando eu invisto há 12 anos, quase 13. E nessa época eu estava atrás de certificações de cursos para entrar na gestora que eu queria trabalhar. Graças a Deus deu tudo certo. Pensando nesse fim até que valeu a pena. Mas nesses cursos que eu fiz e paguei caro, inclusive uma das vezes o meu carro foi até guinchado, porque, nossa, foi uma das piores sensações. Eu tinha deixado na frente do lugar lá. E quando eu vi, cadê meu carro? Aí tinha um porteiro do prédio do lado que falou que tinham guinchado meu carro. Mas o vazio que deu no meu... né, a pessoa veio assim, pô, cadê o meu carro? Sabia que estava ali, foi uma sensação que eu lembro até hoje. Beleza? Ó, vamos ver aqui Pô, galera, desculpa aí, acabou ficando comentário aqui, tive que passar para atualizar, eu acho que eu perdi alguns comentários, tá? Às vezes eu tô na explicação e não consigo responder, beleza? Isso aí acontece direto, não é por maldade. Eu gostaria de poder ajudar todo mundo. Mas enfim, ó, aqui eu estou comparando o IVVB11 contra o BIVB39, que é um ETF. Ó. Os dois investem em S&P 500. Estão vendo aqui? Ó? A gestora é a BlackRock. Tá? Taxa de administração no Brasil, 0,2
0 no BIVB39. Então só aqui a gente já está com um ganho, tá? De 0,2. A gente pode pensar que isso é pouco, mas no longo prazo isso faz diferença, tá? Para que eu vou investir na mesma coisa pagando 0,2 se eu posso investir pagando 0? Não faz sentido. Aqui a taxa de administração fora do Brasil, 0,03, as duas são iguais, se equivalem. Aqui mais uma diferença. Taxa de administração, aqui é a taxa de administração total, tá? Então, ó, no geral, aqui tu paga 0,23, é uma taxa baixa de administração, tá? Para fundo de índice dá para ser mais baixo ainda, tanto é que essa aqui tu paga apenas 0,03, então é um fundo de ETF muito mais eficiente, tá bom? Então, ensinamento aí, quem tá aí hoje sabe que se vai investir lá fora, né, na quarta aula, provavelmente, tá? A quarta aula da Semana Viver Dividendos vai ser o meu aporte mensal. Eu vou explicar as teses de investimento. E provavelmente eu vou dolarizar uma parte da minha carteira. E eu vou investir em um ETF que não é esse aqui. É um ETF que é um pouco mais nichado, tá? E aí então eu aconselho quem se interessa também esteja lá na quarta aula, tá? Todas as aulas vão ser muito boas, né? Na primeira a gente vai falar sobre as classes de ativos, o que esperar de cada uma delas. Na segunda, como escolher os melhores FIIs, tá? Sendo que FIIs é um mercado para se viver de renda, eles são perfeitos para quem realmente vai viver de dividendos um dia. Se a pessoa pretende viver de dividendos, precisa saber como escolher os melhores FIIs, tá bom? Que dá para ter uma rentabilidade mensal muito boa, muito maior do que qualquer outro meio de investimento de renda passiva aí. Os FIIs são ideais para isso, para quem quer viver de renda. Ó, a Faelis Catarina falou ali, ó, etf.com.você, só que é VC no final, ao invés de você, tá? Vou até curtir aqui também. Curtir o negócio. Agora tem esse negócio de curtir o comentário, né? Beleza? Obrigado, Faelis Catarina. Tá? E lá na terceira aula eu vou falar sobre ações, como escolher as melhores. Em cada aula tem um presente para vocês, né? Para quem participar, na verdade, é para quem está junto lá. Então, né, tem uma planilha de planejamento de aposentadoria que é importantíssima para tu vislumbrar, né? Quando a pessoa para chegar em qualquer lugar precisa ter fé. Então ela precisa ver aquilo, ver como é possível, né? Se a pessoa para ter disciplina, às vezes para fazer os aportes e investir com qualidade, ela precisa ver que ela pode chegar. E essa primeira aula a gente explica quais são as classes de ativos, a gente fala tudo sobre bolsa, FIIs, ações, renda fixa, o que esperar de cada uma delas. Na segunda aula eu dou meu ranking pessoal de fundos imobiliários, tá? Muito valioso esse presente, né? Por isso que eu falo que essa Semana Verde Dividendos realmente vale mais até do que R$2.000. Na terceira aula, o meu ranking pessoal de ações, tudo com base nos indicadores fundamentalistas que eu vou apresentar na hora. O Fabiano falou ali, não vou perder por nada. Já botou o despertador, ô Fabiano? Coisa linda, cara, que bom. A gente vai se ver lá então. E na terceira, então, o ranking pessoal de ações. E na quarta é uma inovação dessa Semana Verde Dividendos, né? A gente tem, eu e o pessoal que trabalha comigo, a gente tenta sempre melhorar tudo que a gente faz. Então vai ter mais uma aula, né? Depois de 3 aulas intensivas lá, vai ter a quarta, onde eu vou apresentar as teses minhas de investimento e vou dizer onde é que eu vou investir o meu dinheiro, uma parte do meu aporte mensal. Beleza? Renan falou, sorteia seu livro, quero muito ler. Cara, sortear livro dá muito trabalho. Se fosse simples eu sortearia, cara. Mas quando eu sorteava eu tinha que ficar me preocupando em entregar, né, aí às vezes o cara não recebia e a culpa não era minha, era do correio, então eu acabei parando, tá? Mas é o seguinte, cara, o livro não é nada perto da Semana Viver Dividendos, então vale muito mais a pena tu se inscrever na Semana Viver Dividendos, tá bom? Conteúdo, lives, eu diria assim, quem vê só os meus conteúdos no feed ali, não aprende nada com profundidade. Então, né, primeiro tem aquele nível, depois tem as lives, onde eu realmente entrego um conteúdo que também tem muito valor aqui, tá? Então, assim, não é qualquer pessoa que vem com independência e que tem a expertise para ensinar que dá assim. Então, em segundo nível tem as lives, em terceiro nível tem o livro, tá? Especificamente voltado para análise fundamentalista, que é a minha especialidade. Eu falo também sobre, né, os casos práticos aí que eu vivenciei na minha jornada.
Regi Hot, parabéns pela boa vontade em ajudar. Para quem ainda é leigo, tenho aprendido muito com suas lives e suas publicações. Obrigado, cara. Valeu. Muito bom, é muito bom ler essas coisas aí. Mas enfim, até perdi a meada de onde eu tava. Mas é o seguinte, galera. Quem não se inscreveu ainda na Semana Viver de Dividendos, se inscreve, tá? Eu tava falando da escada, né? Então depois das lives tem o livro e depois tem a Semana Viver de Dividendos. Aí quem participa lá depois, né, durante a Semana Viver de Dividendos é que eu abro as vagas, as inscrições no final dela, né? Eu abro para quem quer dar o próximo passo, tá bom? Essa Semana Viver de Dividendos ainda vai estar com uma oferta muito boa, ou seja, vai ser uma mentoria comigo ainda por um valor muito, né? É um produto premium, por um preço assim que não existe no mercado, tá? Não é barato, né? Da última vez foi... quem quer comprar fora da Semana Viver de Dividendos é R$3.000, eu falo que vale mais de 10 mil, mas eu vendo por 3. E talvez nessa Semana Viver de Dividendos tenha um cupom de desconto bem legal aí, que pode sair até por menos do que esses, né? Porque quem pode comprar o método, né? Que é o meu curso, que tem 2 pilares, o curso, a comunidade, além de todos os outros bônus aí, né? Para tornar o cara um investidor completo, realmente seguro, rentável. Então, a oferta vai ser bem boa, mas antes disso, vai para a Semana Viver de Dividendos, para o intensivo, tá? Porque lá a pessoa vai ver se quer me ter como mentor ou não, se gosta da minha didática, é um conteúdo que vai mudar realmente, provavelmente vai mudar a tua visão sobre finanças, sobre investimentos. Então, quem está aqui, já bota o despertador se já se inscreveu. Se não se inscreveu ainda, vai no link da minha bio, tá bom? A Catarina falou, são poucos os que querem levar o próximo para o sucesso. Sua humildade e generosidade. Olha, Catarina, obrigado. Essa é a deixa para eu encerrar a live aí, galera. Brigadão aí, a gente teve agora, estamos com 50 pessoas, a gente ficou com 60 e poucas aí. Obrigado de coração, essa foi mais uma live de aquecimento para a Semana Viver Dividendos, tá? O evento que vai se transformar num investidor rentável, seguro e confiante, tá bom? Se inscreve no link da minha bio, a gente vai se ver ainda em outras lives durante essa semana, mas o nosso foco é sempre aonde? Dia 4. Todos os caminhos levam a dia 4, o intensivo, onde eu vou te ensinar como investir com segurança e como mudar o teu destino financeiro, beleza? Um beijo aí para quem participou, um abraço e até a próxima. Valeu, boa noite.